Boa noite. Tava pensando muitas coisas, como é que eu ia dar esse boa noite. Achava que não ia ver ninguém na plateia, mas uau, que plateia linda, viu? E falo pra vocês que conforta ver tanta gente especial que veio dedicar sua noite para estar ouvindo tantas histórias legais e inspiradoras. Eu tô aqui nessa noite para poder contar algumas histórias para vocês, mas essas histórias falam sobre algumas coisas. Eu quero falar com vocês sobre o poder da transformação. Mas antes de falar sobre o poder da transformação, eu preciso falar sobre sonhos. Quem aqui sonha? Mas para falar sobre esse sonho, eu preciso contar para vocês uma história de um menino que virou um adolescente, um jovem e adulto. Esse menino, ele nasceu dentro de uma favela, aqui em Fortaleza. Teve sua família, um pai, uma mãe, que super motivava ele a sonhar. Só que aos 6 anos de idade, quando ele foi crescendo, ele se viu num choque de realidade muito grande, porque aquela família que tanto apoiava, que tanto incentivava, ele viu a peça fundamental, que era a sua mãe, se tornar deficiente. Por conta de um vírus na medula, ele viu aquela mãe dele dentro de cima de uma cama. E para ele foi uma grande loucura aquilo que estava passando. Ele não entendia bem o porquê daquilo estar acontecendo. Mas a vida tem que continuar. E a família, que sempre apoiava, que incentivava, que investia, acabou meio que se balançando. A mãe não poderia mais trabalhar e o pai teve que abandonar o emprego para cuidar da sua mãe. A vida foi passando e, infelizmente, quando ele tinha seus 7 para 8 anos de idade, ele foi vítima de violência. Ele sofreu abuso sexual. E foi um grande problema, muito mais do que ver a sua mãe doente. Só que a ferida precisa ser curada. E Deus sempre mostra saídas para curar essa ferida. Foi então que, com os 9 anos de idade, ele conheceu e teve uma terceira oportunidade, que foi a oportunidade do esporte. O esporte, ele se reencontrou. Aquele menino que já era quase um adolescente, ficou morto de feliz. Queria ser um lutador. Até tentou, teve 3 lutas e 3 derrotas. Viu que o caminho não era esse. Mas a vida continuou. E ele começou a treinar dos 9 anos de idade até seus 17. Só que, infelizmente, aos 17 anos de idade, ele teve um baque muito forte na sua vida, que foi ver o seu pai, que era o seu herói, na cama de um hospital, infelizmente morto, por conta também de uma doença. Só que a vida tem que continuar. A vida até os 17 anos já tinha mostrado o quanto ele poderia ser forte e quanto os sonhos deles não poderiam ser paralisados. Foi então que ele resolveu falar o seguinte: se o meu pai morreu, eu preciso continuar aqui o legado da minha família e eu vou cuidar da minha mãe. Então, o que ele teve que fazer? Estudar e trabalhar. Foi então que ele conseguiu um sonho que muitos jovens dentro de favela têm, que é o seu primeiro emprego. Ele conseguiu ser jovem aprendiz. Passou um tempo muito feliz, novas experiências, e quando estava como jovem aprendiz, conseguiu ser efetivado, aos 18 anos de idade. Um belo presente para quem se tornava de maior. Aos 18 anos de idade, ele voltava para sua casa morto de feliz para poder contar essa notícia para a família, para os amigos, para todo aquele entorno dentro da favela. Só que, infelizmente, ao chegar na esquina da sua casa, ele vê um amigo dele estirado ao chão, morto por conta da violência. Foi então que ele teve um outro choque de realidade. E ele começou a se perguntar por quê? Que naquele dia que ele estava tão feliz, ele tinha visto um amigo dele morto. Com a mesma idade, com as mesmas oportunidades, com as mesmas questões. O que é que tinha acontecido? A história continua, mas eu preciso falar para vocês que a história desse menino é uma história real. Hoje, ele tem 25 anos de idade, é casado com uma mulher incrível chamada Evelyn Saraiva, filho da dona Ila e pai da Maria, uma bebezinha de 2 anos. E também ele está no palco do TEDx. Com isso, eu comecei contando essa história para falar para vocês o seguinte: essa história, infelizmente, é um reflexo de que acontece dentro das periferias e favelas da nossa cidade e também do nosso país. Histórias que nem a minha são piores ou chegam a ter um fim também diferente ou também igual ao meu. Só que isso não é uma regra, infelizmente isso é uma exceção. Não acontece diariamente.
Isso acontece muito por conta da desigualdade social. Foi isso que, quando eu estava com meus 18 anos de idade, eu comecei a me perguntar o porquê. Por que isso está acontecendo? E eu fui ver que, durante toda a minha vida, por mais que a vida bateu forte em alguns momentos, eu tive um sonho, eu tive oportunidades. Eu tive pessoas que me incentivavam a fazer. E era por isso que eu estava vivo. Então eu decidi o seguinte, fazer a maior loucura da minha vida, que era abandonar a carteira assinada, que era abandonar o que eu estava fazendo e receber um jargão de doido, o doido do meu bairro. Porque quando eu vi que eu tive algumas oportunidades, estava na hora de eu devolver elas para o maior número de pessoas da minha favela, da favela que eu cresci. Não fazia mais sentido a gente celebrar enterros e ficar triste, porque jovens estavam morrendo por conta da criminalidade. E quando a gente fala criminalidade, eu preciso traduzir para vocês que isso fala sobre falta de oportunidades. Então, naquele dia, aos 18 anos de idade, eu fiz um trato. Nenhum jovem da favela do Inferninho ia morrer por conta de falta de oportunidades. Resolvi ser o doido, abandonei o emprego, todos os meus amigos falaram, não faz isso, que isso é loucura, esse negócio de ONG não dá certo. E que bom que eu não ouvi eles. Cheguei para minha esposa, que antes era minha namorada, e ela era mais louca do que eu. Falei, amor, vou pedir demissão. Ela falou, vai que de fome a gente não morre. E ela estava certa. Então resolvi escutar ela e a gente começou juntos um projeto na garagem da minha casa. Um nome chamava Pensando Bem. Esse nome eu não sei por que eu dei esse nome, mas era muito na visão de que quem pensa bem, anda bem. Faz escolhas melhores. Então a gente começou esse sonho. E era muito maluco a gente poder fazer isso, porque eu não era mais só o doido. Eu agora era o tio da merenda. O tio Rutênio, que estava dando aula de Muay Thai. As derrotas que me fizeram ter na luta foram boas, que me mostraram que o meu talento era dar aula. Então, comecei a dar aula para algumas crianças. E abri a garagem da minha casa e comecei a viver esse sonho. Só que como sonhar é bom, mas existe também alguns pesadelos. Infelizmente, a gente teve a pandemia. Foi muito complicado para a gente. Mas para quem vive de terceiro setor, para quem é empreendedor social, para quem é inconformado e quer fazer essa transformação, quando a vida bate forte, a gente consegue se esquivar e dar um direto mais forte nela. Foi então que a gente resolveu não ficar parado na pandemia e construir um projeto chamado Empatia nas Favelas. A missão era clara, levar para dentro da favela a oportunidade. Foi muito ruim, acho que todos nós aqui vivemos e fomos afetados. Muito ruim, imagina, pessoas que estavam na sua casa, em pequenos cômodos, com mais de 4 pessoas, que viviam de bico, de ser autônomo, não poder trabalhar. Então a gente foi ali, e a gente começou a entregar as cestas básicas, a comida, e a gente viu aquele sonho e conseguimos ganhar uma visibilidade. Passamos 2 anos ali. Só que uma coisa que eu sempre entendi, que um prato de comida, ele sacia a fome, ele não mata a fome. O que me fez estar vivo não foi a cesta básica que a minha família ganhava da igreja, mas sim as oportunidades que eu tive durante o caminho. Então eu resolvi deixar tudo aquilo de lado e acreditar no meu sonho, que era voltar a dar aula de Muay Thai, que era voltar a dar oportunidades. E só que a minha casa já tinha se tornado pequena. No meio da pandemia, a gente não estava mais com 10, 15 crianças. A favela inteira queria fazer aulas de Muay Thai. E eu pensei, e agora? O que é que eu posso fazer? Foi então que eu tive uma segunda loucura na minha vida, que era andar por dentro da favela e ver um beco completamente abandonado. O beco que foi esquina da cena que eu vi mais triste da minha vida. O beco que presenciou uma das maiores atrocidades dentro da favela. Eu falei, aqui é maior que a minha casa. Acho que se a gente limpar, a gente consegue transformar. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que quem sonha e quem é louco sempre vai se encontrar com outros loucos pelo caminho. Foi então que, quando eu comecei a ideia de montar o Beco Céu, que era apenas limpar, chegaram outras pessoas e falaram, opa, calma aí, não vai ser só limpar, a gente vai poder sonhar mais. E o Beco ganhou início e deu forma. A partir daquele momento, a favela do Inferninho não estava sendo reconhecida só pela criminalidade e pela violência. A favela do Inferninho ganhou um novo marco, um marco nos jornais, um marco na sociedade como toda. Era um marco de uma transformação. Foi ali que a gente começou, naquele beco abandonado, a chamar de Beco Céu. Não fazia sentido a gente estar dentro de um inferno. Então a gente precisava construir um céu. E aquele céu ganhou forma. E o mais interessante é que não foi só os loucos de fora que acreditaram naquela ideia. Foi que os reais protagonistas e que precisavam acreditar, acreditaram.
os moradores daquela favela. Ninguém mais acreditava que estava morando no inferno, porque aquele beco que era abandonado ganhou cor, ganhou vida e ganhou espaços de transformação. E esse espaço era apenas uma casinha. E aí depois eu falei, calma, essa casa se tornou pequena. E hoje, gente, o Beco Céu não é só mais o Beco Céu de um menino que abandonou tudo e era um maluco. O Beco Céu hoje é formado por mais de 30 pessoas. Pessoas que acreditam na transformação, que dedicam a sua vida em prol de uma missão, transformar a favela e mandar a pobreza que tem dentro dela para o museu. É isso que a gente faz todo dia. Foi por isso que a gente criou, além de tornar o Beco, a gente tornou o Beco no hub de inovação. Não era só mais um espaço, era um espaço que a criança, o adolescente, o jovem e a mãe não ia ter mais tempo para ociosidade, não ia ter mais tempo para ficar na esquina. Ele ia ser um local de transformação. O Beco Céu começa, a gente faz isso, mais de 900 pessoas passam por lá. E o que eu quero trazer para vocês é que aquele meu amigo que eu perdi, eu tenho outros, mas agora eles não estão mais tirados na calçada. Eles estão sendo medalhistas. Eles estão entrando na faculdade, eles estão conseguindo seus empregos. Por conta de um sonho, que não era só mais o sonho do Rutênio, era o sonho de outros loucos e loucas que acreditavam naquela transformação. É um sonho de um time que abraçou aquilo no pouco ou no muito e começou a sonhar. Hoje a favela do Inferninho, ela é um X em Fortaleza. E ela é um X que mostra que é possível a gente combater a desigualdade social. É possível a gente mandar a pobreza, que traz a maior desgraça dentro da humanidade, para o museu, que lá que é o lugar dela. E eu preciso encerrar dizendo uma coisa para vocês. Vale a pena sonhar. Vale a pena dar oportunidade para outras pessoas. Se for difícil e que se a transformação vai impactar na vida do outro, não só na sua, faça, porque a gente precisa transformar. E aí vem minha pergunta, bora transformar a favela? Obrigado.